Multiplicação e divisão de radicais. É isso que você vai ver nesse vídeo logo após a vinheta. Fala, bonitóferos e bonitóferas, chegando com mais uma aula sobre radiciação e hoje nós vamos falar sobre multiplicação e divisão de radicais. Antes de qualquer coisa, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para que você seja sempre notificado quando tiver conteúdo novo, beleza? Bom, só para constar, essa é a nossa quarta aula sobre radiciação, então se você não viu as anteriores, entra aí na playlist. Tem uma playlist sobre radiciação em que eu apresentei já outros 3 vídeos sobre o assunto, beleza? Hoje nós vamos falar sobre multiplicação e divisão e sem muita enrolada, vamos partir para isso. Bom, multiplicação, a gente vai começar falando sobre multiplicação em radicais de mesmo índice. É um processo mais simples do que quando os índices são diferentes. Quando os índices são iguais, o processo é muito simples. A gente simplesmente repete o índice do radical e multiplica os radicandos. Simples assim. Então estão aí dois exemplos. Nós temos aqui a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 7. Vejam, os índices não aparecem, eles valem 2. Os índices, portanto, são iguais. Então, nesse caso, a gente vai apenas repetir a raiz e multiplicar os radicandos. 2 vezes 7 vai ser o mesmo que a raiz de 14. Então, a raiz de 2 vezes a raiz de 7 corresponde à raiz de 14. Simples assim. Perdão. No segundo caso, nós temos a raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica de 6. Novamente, os índices estão iguais. Então, a gente simplesmente vai repetir a raiz com o índice e multiplicar esses radicandos, fazendo 5 vezes 3, encontrando, então, a raiz cúbica de 30. É isso e somente isso o processo de multiplicação de radicais. Aqui nós temos um caso específico onde vai entrar apenas a propriedade distributiva da multiplicação. Nada de mais, nada de muito diferente. É só nós pegarmos esse número que está aqui fora e multiplicarmos com cada número que estiver dentro dos parênteses. Então, ele vai multiplicar com 3 raiz de 2 e depois vai multiplicar também com 4 raiz de 5. Usando o jogo dos sinais e o que nós acabamos de ver sobre a multiplicação. Vejam que as raízes todas têm o mesmo índice, todas têm índice 2. Então, a gente vai fazer o 2 vezes o 3 e a raiz de 5 vezes a raiz de 2. 2 com 3 e a raiz de 5 com a raiz de 2. Tá? Eu multiplico coeficiente com coeficiente e raiz com raiz. E depois nós vamos fazer o 2 com o 4 e a raiz de 5 com a raiz de 5, ficando exatamente assim. Olha só, 2 vezes 3 está aqui, e a raiz de 5 vezes a raiz de 2 também. Mais com menos vai dar menos, e agora a gente multiplica o 2 com o 4, e a raiz de 5 vezes a raiz de 5 está aqui. E agora é só simplificar. 2 vezes 3 vai dar 6. Raiz de 5 vezes 2 vai dar raiz de 10. Menos 2 vezes 4 vai dar menos 8. E raiz de 5 vezes 5 é o mesmo que 5 ao quadrado. E aí a gente pode aplicar a propriedade que a gente viu lá no primeiro vídeo, que diz que quando o expoente é igual ao índice, o radicando, a base da potência, sai da raiz. Esse expoente elimina essa raiz. Então, vai sobrar 6 raiz de 10 menos 8 vezes 5. E aí a gente multiplica o 8 com 5, que vai dar 40. E o 6 vezes a raiz de 10 é apenas 6 raiz de 10. Lembrando que isso aqui representa um produto. Eu não posso multiplicar o 6 com 10, tá? O 6 está sem raiz e o 10 está na raiz. Eu só posso multiplicar o número que está na raiz com outro que também esteja na raiz, desde que os índices sejam iguais. Então, a forma simplificada seria exatamente essa. 6 raiz de 10 menos 40 é o resultado desse produto. Beleza? A divisão segue a mesma lógica quando os índices são iguais.
a gente simplesmente vai repetir o índice, a raiz e dividir os radicandos. Então está aí, raiz de 40 dividido por raiz de 8. Índices iguais, raiz quadrada e raiz quadrada. A gente simplesmente repete a raiz e divide 40 por 8, isso vai ser igual a raiz de 5. Está feita a divisão. E no segundo caso, raiz cúbica de 90 dividido pela raiz cúbica de 30, a gente vai repetir o radical, raiz cúbica, e dividir o 90 por 30. 90 por 30 vai dar 3, então nós temos aí como resultado da divisão a raiz cúbica de 3. É o mesmo processo da multiplicação, só que a gente agora vai estar dividindo, lembrando apenas que é preciso que os índices, estejam iguais, beleza? Agora você deve estar se perguntando, e se os índices forem diferentes? Aí a gente vai ter que transformar, vai ter que igualar esses índices. Como assim? Simplesmente eu preciso encontrar um número que ao multiplicarmos por 3 e por 2, torne esse índice igual. Então, para que isso não complique muito a nossa vida, vamos pensar da seguinte forma. 10, ou raiz cúbica de 10, é o mesmo, propriedade vista lá no vídeo 1, é o mesmo que 10 elevado a 1 terço. E essa outra raiz quadrada de 10 é o mesmo que 10 elevado a 1 sobre 2. Lembrando, o expoente aqui não aparece, ele vale 1 e o índice aqui é 2. O expoente aqui não aparece, ele vale 1 e o índice aqui é 3. Então, nós transformamos a raiz em uma potência de expoente fracionário. O que a gente vai fazer? Calcula o MMC entre esses denominadores, entre 3 e 2. O MMC entre 3 e 2 é 6. Então, a gente simplesmente vai substituir esses índices por 6, ficando assim. Mas aí, também uma propriedade vista lá no vídeo 1, quando eu multiplico esse índice por 2, e aí virou 6, eu também preciso multiplicar o expoente por 2, e aí o expoente ficou 2. Da mesma forma, eu multipliquei esse índice por 3, para que ele ficasse 6, e, consequentemente, eu também preciso multiplicar esse expoente por 3. Tá? Se ficou um pouco confuso, pense da seguinte forma. Aqui nós temos 10 elevado a 1 terço, e aqui nós temos 10 elevado a meio. Deixa eu voltar aqui para ficar com a tela mais limpa e ficar melhor da gente entender. Vamos nos concentrar nessas frações. Nós temos 1 terço e nós temos meio. Se nós calculássemos o MMC, e aí a gente vai ter que calcular, o MMC vai ser 6, o mínimo múltiplo comum. Aí você faz o seguinte, 6 dividido por 3 dá 2, e o resultado multiplica com o numerador, 2 vezes 1 dá 2. Da mesma forma, 6 dividido por 2 dá 3, e 3 vezes 1 dá 3. E aqui estão os índices das nossas novas raízes no denominador, e no numerador estão os expoentes. Então, nós ficaremos com a raiz sexta de 10 elevado a 2 vezes a raiz sexta de 10 elevado ao cubo. A gente usou a propriedade na forma inversa. Primeiro, a gente transformou a raiz em uma potência, e agora a gente transformou a potência em raiz. E aí sim é só efetuar a multiplicação. Os índices agora estão iguais. Isso vai ficar raiz sexta de 10 ao quadrado vezes 10 ao cubo. A gente repete a base e soma os expoentes. 2 mais 3 dá 5. Então, significa dizer que a raiz cúbica de 10 elevado a 1 vezes a raiz quadrada de 10 elevado a 1 é o mesmo que a raiz sexta de 10 elevado à quinta potência. Ok? Então, deixa só eu apagar isso aí, para a gente poder partir. Apaga isto aí, para a gente partir lá para o próximo exemplo.
Só avançando aqui, o que eu acabei de explicar, está todo o processo aí do mesmo jeito. 6, ou raiz sexta de 10 elevado à quinta, é o que a gente havia encontrado. No segundo caso, nós temos raiz sexta e raiz cúbica. O mínimo múltiplo comum entre 6 e 3 é o próprio 6. Então, a gente vai escrever aqui raízes com índice 6. 6 em um e 6 no outro. E aqui nós temos 7 elevado à quinta. Vejam, fazendo direto, 6, que foi o MMC, dividido por 6, dá 1. 1 vezes 5, dá 5. Então, a gente repete aqui o 5. E agora divide 6 por 3, dá 2. 2 vezes esse expoente 2 vai dar 4. Então, fica 7 elevado à quarta potência. Agora, a gente tem aí uma divisão. Na divisão, a gente vai repetir o radical, índice 6, e vai dividir os radicandos, perdão. Só que na divisão, a gente vai ficar com 7 elevado à quinta dividido por 7 elevado à quarta. Isso é o mesmo que 7 elevado a 5 menos 4. Divisão de potências de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, isso vai resultar na raiz sexta de 7. E é só isso. Apesar de um pouco mais complicado, obviamente, mas divisão e multiplicação com radicais de índices diferentes é menos comum, tá? A gente vai trabalhar mais com a multiplicação e a divisão com os índices iguais. Beleza? Então é isso. Vamos ficando por aqui e até a próxima.